Sobre o presépio do Vaticano, qual mensagem oculta estão querendo passar? Os Anunnakis estão escancarando a presença deles, né? Estão jogando na cara da população a presença deles. Tanto é que no presépio aparece lá um astronauta, né? E alguns Anunnakis do lado, escancarado, né? A presença do Enlil, do Enki, do Marduk, todos ali. Uma das estátuas ali do presépio tem um Igigi por trás ali, segurando uma espada, um bastão, uma lança, parece, né? E um escudo, para vocês verem. Sim, chega a ser patético, né? Eles estão jogando na nossa cara mesmo, chega a ser ridículo. E o povo adorando o presépio de Natal no Vaticano. Os fiéis achando o máximo aquilo ali. Um Igigi e um Anunnaki em pé ali, nada a ver com o Natal, nada a ver com Jesus, com nada. Realmente, se o povo não despertar agora, vai ficar difícil. Tá grave a coisa. Já que os humanos são matéria do sistema Terra, que os dimensionais ocupam essa matéria, onde foi ou é criado os seres dimensionais? São criados em outras dimensões, da frequência criadora suprema, Deus. Energia suprema, o casal criador, né, como nós falamos aqui. Então todos os seres, o espírito é criado por Deus. Todos os seres que estão vivos, que têm consciência de existência individual, têm espírito. E o espírito é criado por Deus. O corpo é projetado diante da criação universal, desde o princípio, também foi criado por Deus. Mas ocorreram manipulações genéticas e aperfeiçoamentos no corpo físico de várias raças, né, humanas de terceira dimensão, que os espíritos estavam encarnando nessas raças poderiam usar esses corpos. Agora, o corpo humano da raça adâmica, que nós estamos usando até hoje, que os dimensionais estão encarnados aqui, não é o corpo original que os dimensionais tinham. Porque os dimensionais, mesmo tendo sido criados espiritualmente, em outras realidades, eles tinham corpo também. Existia um corpo físico para eles. Só que esse corpo era de vibração mais acelerada. E quando eles se densificaram na Terra, os dimensionais que estamos aqui, né, nós perdemos esse corpo, nós morremos, né, e reencarnamos num novo corpo, numa nova genética, que é esta raça humana, adâmica, que nós estamos até hoje. Este corpo ele foi aprimorado, aperfeiçoado, modificado, clonado diversas vezes pelos Anunnakis, que misturaram a genética deles com a genética de uma raça primitiva que existia, planetária, e foram aperfeiçoando essa raça, e também houve depois uma miscigenação genética com a genética dos dimensionais, tá, das 49 raças. Então, a raça adâmica é uma mistura genética de várias raças, não só dos Anunnakis, mas também dos dimensionais. Por isso estamos aqui. Quem criou isso tudo? Lógico, quem criou tudo foi a energia suprema, foi Deus, né? Agora, os Anunnakis aperfeiçoaram o corpo físico, modificaram a genética humana. Como ancorar ou quais objetos pode colocar no fundo do quintal para se comunicar com eles, com seres, né? Existem algumas técnicas, tá? Mas não precisa colocar nenhum objeto, nenhum ritual, acender vela, colocar nada não, tá, pessoal? Cristal, nada disso. Basta que você tenha um ambiente natural. Se você tiver próximo à sua casa ou no seu quintal aí, alguma mata, alguma trilha, já é suficiente para você conseguir realizar os treinamentos e buscar as interações. Então, assim, se você já tem um quintal em casa, né, se tiver árvore, mata, né, o ideal é que tenha uma natureza virgem, né, uma trilha, uma floresta, algo assim, geralmente em montanhas, em locais assim, mais natureza, que é o ideal para a gente identificar os vórtices de energia para realizar os treinamentos e as interações. Agora, se você tem a sua casa, um ponto que você identifique como sendo de maior energia, e começar a realizar os fenômenos, né, de alquimia transmutativa. Fica atenta aos barulhos, tenta manifestar sons, luzes, pode ser perto de você ou no céu também, a interação com as naves, né, e principalmente manifestar aromas. Você mentaliza o aroma que você quer e tenta trazer aquele aroma, aquele perfume para perto de você. E também você pode tentar a manifestação da neblina, de uma névoa que deve surgir ao seu redor. Tudo isso depende do nosso comando mental, da nossa interação com as realidades dimensionais. Então, se você estando num ambiente natural, você já consegue realizar os treinamentos. Não precisa de nenhum objeto, colocar nada não, tá? Tudo isso tem que ser de forma natural. É a nossa tecnologia mental, é a nossa frequência que gera essa abertura de interação. Então, o que é mais importante? Fazer exercício, desintoxicar, cuidar do corpo, né? Tentar melhorar o máximo aí a nossa energia, o nosso equilíbrio emocional, para a gente conseguir as interações que a gente busca com eles, né? Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. O restante, basta você estar num ambiente natural. Isso aí já é suficiente.
se o terço ou o rosário de Nossa Senhora tem algum outro significado, pois em todas as aparições dizem que tem um terço nas mãos. Maria é uma dimensional? Para que serviria o terço? As aparições, na verdade, muitas delas não foram reais, tá? Somente algumas. Principalmente a de Fátima, que houve aparição, não foi de Maria, né? Foram das divindades. As divindades, todas elas aparecem com aquela manifestação que lembra, né, essa imagem da Virgem Maria que a gente conhece, tá? Então as pessoas associavam essas manifestações à presença de Maria, sendo que, na verdade, eram as divindades femininas, né, das 49 raças, os seres de nona dimensão, e muitas vezes foram confundidas, né? Isso não deixa de ser verdade, porque Maria é uma divindade. Essa ideia da aparição da Virgem Maria foi a Igreja Católica que colocou para as pessoas acreditarem que ela representava ali uma aparição, como se a autoridade daquele fenômeno tivesse a ver com a Igreja. E não tinha nada a ver com a Igreja. Todas as aparições que ocorreram e as mensagens que foram manifestadas, nada tinha a ver com a Igreja. Eram para os dimensionais, eram para as pessoas que estão aí nesse processo que nós sabemos, né? Então o terço era usado no passado por diversas religiões. A igreja que copiou essa técnica porque tinha a ver com a contagem de mantras e orações que eram feitos. Cada conta do terço era uma contagem de uma repetição de uma oração ou de um mantra que era realizado pelos monges, pelas freiras, pelos discípulos, né, que realizavam esses treinamentos muito ligados à repetição de vibrações sonoras ou de orações e mantras e mentalizações, né? Por isso que era usado. Agora, se a Virgem Maria aparecia com um terço na mão, isso nós não podemos afirmar, porque essa ideia do terço tem a ver, na verdade, com uma imposição, uma cópia, uma imitação que a igreja pegou dos rituais antigos, tá? De outras tradições que faziam essas contagens aí. Principalmente o rosário, né? Porque o rosário foi instituído pela Igreja Católica para justamente realizar essas contagens da oração pelo um ato de devoção e fé à Nossa Senhora. Então, isso foi realizado justamente para ter uma forma de praticar as orações, os decretos, as novenas, os mantras, todos os tipos de ritual ligados a essas entidades aí. Cleusa pergunta sobre a pedra discoide, que nós encontramos lá e se manifestam muitas vezes na região, né, no vórtice. Essas pedras simplesmente caíam do céu. Quando ocorriam manifestações das naves, né, naquela região, essas pedras se materializavam do céu, caíam na região. Tinham milhares de pedras espalhadas pelas fazendas lá. E elas têm um formato discoide, é muito interessante. Eu já até mostrei em algumas lives essas pedrinhas. É muito legal porque ela tem o formato de um disco, né, de uma nave mesmo. E eu já tive a oportunidade de ver uma chuva de pedras dessa, né, que caiu do céu. Teve uma época, inclusive, quando o Urandir ele foi viajar, né, foi levado para a nave juntamente com os seres, em 2003, 2002, se eu não me engano, houve uma chuva de pedras e começava a chover igual granizo. Um monte de pedra, né, nos telhados, na fazenda, tudo quanto é lado. Foram levados para o laboratório dos Estados Unidos, fizeram análise dessa composição mineral da pedra e encontraram ali elementos químicos e físicos que nem existem na tabela periódica. Então, é um mistério realmente a existência dessas pedras e a origem delas. A gente sabe que quando as naves passam, né, ocorre a precipitação no ar, então elas aglutinam e formam essas pedras discoides. É uma materialização, na verdade, uma aglutinação da matéria em suspensão que forma essas pedras. É muito interessante. E ela tem uma função também energética vibratória, né? Ela serve para modular o nosso campo, trabalhar nossa energia e tem poder de cura também. Tem uma energia muito forte nelas. Quando voltaremos a ter foco, essa consciência aqui nessa dimensão? Será possível a queda dos véus? A transição para a quinta dimensão já será o salto quântico e evolução e consciência? Como será para o organismo? Esse despertar, esse salto quântico, na verdade, não vai acontecer assim, não. Não vai ser um processo natural. As pessoas não vão despertar a consciência assim do nada. Existe sim um desenvolvimento. Ninguém vai para a quinta dimensão sem realizar o processo do treinamento da transmutação física, tá? Ninguém passa para outra dimensão ou acessa essa consciência da quinta dimensão sem realizar esse treinamento, esse desenvolvimento, que inclui tudo: consciencial, energético, vibratório, mental, espiritual, emocional, inclusive o corpo físico.
Então não é simples assim. As pessoas estão dizendo, vamos entrar na quinta dimensão, estamos na nova era, a luz venceu. Não é isso que vai acontecer. Não é bem isso. Nós estamos entrando num novo ciclo mais acelerado em frequências, tá? Mas ainda estaremos na terceira dimensão. Todos vão estar na terceira dimensão. O fato é que, com essa frequência mais acelerada, nós vamos conseguir ter maior acesso a mundos dimensionais, a realidades paralelas, inclusive quinta dimensão. Vai ser mais fácil interagir com outras realidades, tá? Agora, o despertar da consciência, o foco, a nobreza, a consciência, vai ser despertada? Vai. Somente se as pessoas buscarem a evolução delas. De outra forma, as pessoas vão continuar na ignorância, tá? Porque o sistema é muito forte e vai demorar um pouco ainda para que esse mundo de ilusão que foi construído, né, seja transformado e substituído por um mundo de verdade, de consciência, de clareza, de dignidade para todos, né, e de conhecimento verdadeiro. Porque sem conhecimento verdadeiro, ninguém consegue viver uma vida natural, com foco, com consciência. Então não é questão de entrar numa dimensão ou não. A questão não é essa. A questão é a humanidade despertar, realmente passar por uma mudança. Isso não depende da Terra ir para outra dimensão. Isso depende da nossa transformação. É o ser humano que precisa acordar e fazer a mudança acontecer. Então a mudança é de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro, não. Com a vitória da esquerda nos Estados Unidos, como os dimensionais vão agora intervir? Pois é, nós avisamos, né, para todos aí, inclusive, brigaram com a gente, porque a gente falou que o Trump não ganhou, né, então as pessoas ficaram até agredindo a gente aqui, dizendo que a luz tinha que vencer. Nós avisamos que ia ter dificuldade, que o governo oculto ia dar o golpe, que as coisas não iam ser fáceis, né, e tá aí, né, o resultado. Agora, por um outro lado, quanto maior a resistência dos Anunnakis, desses grupos de poder globalistas, maior será a intervenção depois. Eles estão mexendo com algo que eles não têm ideia, né? Vamos ficar atentos, porque a intervenção vai se dar de uma outra maneira. Nenhum governo vai ajudar a humanidade. Podem esquecer. É a população que vai acordar e vai iniciar um grande movimento de mudança. Prestem bem atenção. Isso tem tudo a ver com o sistema econômico mundial. Pensem bem sobre isso. Os seres de Gêmeos vivem em que anel? No 7º anel. Estão chegando aqui no 1º anel e vão estar entre nós, infiltrados aqui para nos ajudar e ajudar a humanidade, né? Eles estão vindo do 7º anel. E eles têm uma genética muito parecida conosco. Tá? Eles são praticamente idênticos a nós. E o 7º anel, as condições lá são muito parecidas com as nossas condições aqui. Então os seres de Gêmeos, eles já estão numa frequência muito mais acelerado e muito mais evoluído do que nós. É uma raça muito evoluída. Então eles já conseguem interagir na 4ª dimensão, em frequências mais aceleradas da 3D. Então eles podem interagir com a gente, viver aqui conosco facilmente. Eles já têm essa adaptação. Eles foram treinados para isso, né? Diferente dos Anunnakis, que não. Os Anunnakis vieram para explorar o 1º anel. E o mundo deles é completamente diferente do nosso, né? Cristina pergunta, a primeira vez que Jesus veio foi como Jesus? Ou ele esteve antes? Todas as vezes ele transmutou? E agora, quando ele vier, nós saberemos que é ele? Não, ele veio várias vezes antes, tá? De tempos em tempos ele vem. Jesus foi uma das manifestações dele, uma das vindas, né? E ele transmutou sim. Essa última vez ele transmutou. Em outras oportunidades, também transmutou, mas foi diferente. E teve outras ainda que ele veio, ficava um tempo, depois voltava. Tá? Ele não caía na condição humana, ele ficava apenas atuando aí para trabalhar com a humanidade, com outros nomes também. Jesus Cristo é um nome ocidental, romano, né? Foi criado aí. O nome real dele é Emanuel. Quando ele esteve na Terra, ele tinha um nome humano também, que depois nós vamos revelar para todos. Quando ele vier novamente, né, se perguntou, nós vamos saber que é ele, sim. Não que ele vai voltar nessa imagem que nós temos. Ele está voltando, Jesus, de barba, né, cabelo comprido, de roupa branca, andando de chinelo. Nada disso, gente. A gente tem que sair dessa fantasia, né, dessa imagem religiosa de Jesus Cristo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é um ser dimensional, que vai se manifestar para todos, aí vai se revelar para a humanidade e vai estar entre nós novamente. Nós saberemos que é ele por quê? Porque ele vai falar e vai manifestar tudo que ele já manifestou no passado e muito mais agora. E não só ele, né? Mas todos os dimensionais que estarão junto com ele. Juliano pergunta, foi de propósito as 49 raças? Por que não 50? Sim, foi de propósito. 49 é um número vibratório específico. Tem a ver com o número 7 e o número 9. Tem uma razão, sim. Em respeito à carne, os animais morrem sofrendo e a maioria são tratados em exploração extrema. Isso não afetaria a nossa evolução?
afeta a evolução daqueles que matam os animais, né? O choque emocional que eles passam é difícil para eles naquele momento, mas eles evoluem muito através das emoções, né? E eles logo reencarnam e continuam a evolução deles aqui na Terra. Agora, para aquele que se alimenta da carne, nenhum dimensional acelerado numa frequência alta absorve energia negativa. O mundo inteiro precisa tomar consciência e caminhar com ou para Dáquila, para o bem de todos. Dáquila está aí para trazer um direcionamento, trazer informações, apontar o caminho, trazer benefícios para todos, né? Quem quiser participar, realizar os treinamentos e buscar a transmutação de forma mais acelerada, o Dáquila é uma boa escola para isso. Quem não quiser, tudo bem também. Terão outras oportunidades aí, nas próximas encarnações ou nessa, né? Quem disse que nós existindo aqui na 3D, não somos projeção de nós mesmos em outra realidade? Sim, é isso mesmo. Nós somos uma projeção de nós mesmos existindo numa outra realidade, numa outra dimensão. E nessa outra dimensão, quem disse que estamos no passado, no presente ou no futuro? Existe tempo? Existe linha do tempo em outra dimensão? Então será que nós não viemos do passado? Ou viemos do futuro, nos manifestando, evoluindo e tendo uma experiência terrena, né, na terceira dimensão? Passado, presente e futuro só existe aqui na terceira dimensão. Se nós estamos em outra dimensão e nos projetamos aqui, a gente pode ir para qualquer lugar, para o passado, para o presente e para o futuro. Agora, existe presente? Será? Ou só existe passado e futuro? Agora, não, já é passado, já passou. E o futuro existe ou não existe ainda? Cada dia se percebe o tamanho da ilusão que estamos vivendo, né? A humanidade continua iludida, e pelo jeito por muito mais tempo. E aí? O que irá acontecer com o sistema Terra? Nós já falamos, né? O que vai acontecer? Nós vamos passar por uma grande transição, vai ter que ter um choque de consciência, vão ter que acontecer algumas coisas mais graves para a humanidade acordar. Como eu disse, a mudança não vai, a ajuda também, não vai vir dos governos, vai vir da população que vai despertar. E para que isso aconteça, vai ter que acontecer algumas coisas um pouco mais difíceis aí para a humanidade ter um choque. Parece que o Covid, essas coisas não foi o suficiente, né? Então vai ter que acontecer algo pior aí para a humanidade acordar, infelizmente. Porque algumas pessoas têm sensações corporais, como mãos quentes, língua ardente, várias outras sensações quando estamos em processo de expansão da consciência. Porque estão despertando as habilidades, né? Estão acelerando a frequência vibracional. Então você começa a ter as reações físicas, né, fisiológicas, as glândulas, o seu corpo começa a ficar mais ativo, mais ativado. Seu campo se expande e as glândulas começam a trabalhar de forma diferente, os chakras aceleram, né, a vibração, o giro deles, e você vai sentindo esses efeitos no seu corpo. Principalmente mãos e pés suando, né, o corpo acelera, sente uma vibração maior, arrepios. Então tudo isso são fenômenos ligados à sua aceleração mental e ativação vibracional também da energia de Kundalini, né? Total relação com isso. Como podemos interagir com as naves ou os seres quando aparecerem para nós? Você se mantém neutra, tá? Estável, tranquila, não precisa deixar as emoções virem à tona, você fica em estado de graça, de neutralidade, tá? Equilíbrio emocional e deixa as coisas acontecerem. Se você tem uma interação física e percebe a presença de um parceiro, de um amigo, você não caminha em direção a ele. Se ele estiver em movimento, você fique parada, não se mexa. Se ele parar, você pede autorização para caminhar em direção a ele. Com relação às naves, você simplesmente observe. Coloque a mão aqui, aperte um pouco as têmporas, tá? Com uma ou com os dois indicadores aqui, e faça uma mentalização positiva, rápida, de 7 segundos no máximo. E não precisa fazer adoração, oração, ritual, cantar música, dançar, nada disso. Fica tranquila, só observando e faz uma ativação mental, dê um comando mental para sua expansão vibracional e consciencial. Só isso já basta. Esse presépio do Vaticano e as notícias falando da aparição da Estrela de Belém, próxima à data do Natal, não seria uma forma de preparar as pessoas para uma suposta vinda de Jesus? Na verdade, eles estão desinformando as pessoas. Então eles ficam colocando ali, jogando na cara das pessoas a presença deles, dos Anunnakis, né? E a Estrela de Belém não tem nada a ver com o alinhamento de Júpiter e Saturno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era uma grande nave das 49 raças, a Estrela de Belém. Por que é permitido tanto sofrimento de pessoas, animais? Aqui na Terra, na terceira dimensão do primeiro anel, aliás, em todos os anéis existem níveis de evolução. Todo o sofrimento, toda a alegria, todas as experiências emocionais servem para a evolução do ser.
Então isso faz parte do projeto de evolução. É isso que impulsiona os seres às ações corretas e a despertar a consciência. São as ações boas e ruins, positivas e negativas. Isso faz parte do processo evolutivo da humanidade. Então não é que é permitido isso, faz parte. Tudo é projetado para que ocorra a evolução. E a evolução se dá através das emoções, positivas e negativas, dependendo das escolhas. Então as consequências das escolhas trazem consequências emocionais. E as consequências emocionais fazem a gente evoluir, mesmo de forma lenta e gradual, né? Mas ocorre uma evolução espiritual através disso. É possível não estarmos vivendo aqui ou agora e já estarmos em nossa verdadeira morada, outra dimensão, apenas revivendo nosso trajeto até chegarmos à nossa transmutação? Não, na verdade, nós estamos aqui, nesse momento. Conscientemente, nós estamos projetados aqui. Agora, nós existimos em outra dimensão, em outra realidade? Sim, mas não nós como individualidade aqui no sistema Terra. Nós existimos em outra dimensão, numa essência, num nível que nós chamamos de eu superior. E o nosso eu superior é o nosso eu do futuro, ou eu do passado também, não importa, né? Que existe fora da linha do tempo. Então, ele sim pode entrar em contato com a gente e ele está assistindo todo o processo de evolução que nós teremos como levar para ele no futuro, no passado ou no presente, a nossa experiência emocional. Nós estamos evoluindo juntos, né? Nós aqui, nós no futuro, nós no passado. Somos um ser só e estamos evoluindo na mesma linha evolutiva. Complexo, né? Nas tábuas de esmeralda, muitos nomes estão escritos lá. Estão na Bíblia também. Porém, com nomes trocados? Sim. Os nomes foram trocados, né? Foi de propósito isso, para que as pessoas não tivessem o link, né, de conexão com as informações, os autores, as pessoas que estavam realmente manifestando as informações na época. Então, muitos nomes, por exemplo, dos Anunnakis foram trocados com nomes que tinham a ver com os dimensionais. E muitos nomes dos dimensionais foram colocados como se fossem Anunnakis e tal. Foi gerado toda uma confusão, né? Então, virou uma bagunça mesmo a mitologia, os nomes, os seres, os anjos. Muitos seres que eram positivos foram colocados como negativos. Muitos seres que eram negativos foram colocados como positivos. Infelizmente foi isso que aconteceu. Ouço um som que costumo chamar a voz do silêncio. Sinto que estou dentro de uma mata. Certos momentos some por completo, em outros fica muito forte. Significa que você está interagindo com o seu eu superior, já em nível interno, tá? Mas isso não é o suficiente. Isso é uma parte do trabalho. Você já pode agora começar a interagir com ele, buscar interação física com o seu eu superior. Já é possível você se aproximar dele com mais intensidade. Esses trabalhos ligados à meditação, ao silêncio, à conexão interna, ajudam muito para quem já fez, né, a realizar esses trabalhos para a busca do contato externo, físico, com os seres, tá? E com o nosso próprio eu superior também. Um ser dimensional fica doente? Nós sim, dimensionais encarnados na Terra, ficamos. Agora, os dimensionais que estão em outras dimensões, não. Não ficam doentes, não envelhecem, não têm as mesmas dificuldades que nós aqui não. O que são as placas? Onde elas estão? Placas são biotecnologias que nós trazemos, né? Quando chegamos aqui na Terra, nós deixamos elas em cavernas, em várias partes do mundo, para que a gente pudesse acessá-las com o nosso compromisso escrito, para a gente reativar tudo que a gente tem que fazer na Terra no momento certo, que é agora, né? Até 2028. A respeito dos dimensionais, como eles se apresentam fisicamente, qual é a forma deles? Humanos, como nós, tá? Em forma de silhueta de luz ou fisicamente, como nós, de forma humana. Geralmente são muito bonitos, né? Eles têm uma aparência física muito perfeita. Então eles são muito mais evoluídos fisicamente, inclusive, também. As crianças índigos, cristais, diamante, são seres humanos modificados, geneticamente aperfeiçoados, são dimensionais que já estão vindo numa modificação genética da raça adâmica. Então não foram os Anunnakis, não tem nada a ver com essa manipulação para o lado negativo, e sim para o lado positivo da evolução. Cite alguns exemplos de seres que eram positivos e ao longo do tempo o governo oculto trocou seus nomes e o colocaram como negativos. Temos o exemplo da Lilith, que é a grande mãe divina, né? E ela foi colocada como demônio, como o próprio diabo na Bíblia, né? Como um ser trevoso, demoníaco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lilith é a deusa mãe, uma das manifestações diretas da energia suprema feminina. Também temos a imagem de Lúcifer, né?
como um ser negativo, sendo que é um ser que tem a intenção de ajudar a humanidade, sempre teve, né? Entre outros aí, por exemplo, Paulo de Tarso, Saulo, né? É tido como um ser super do bem, né? Adorado por todos os cristãos, e é um ser negativo, é um ser do GO, um espião que atuou, foi ali infiltrado justamente para mudar toda a história do cristianismo e iniciar o movimento para a formação da Igreja Católica, né? Pois é. Existem vários, tá? Inclusive alguns que eram vistos na história da humanidade recente como seres extremamente maldosos e malignos e assassinos, né? Na verdade, eram seres que estavam atuando por um bem maior e foram colocados como monstros e inimigos da humanidade, né? As naves no céu não são todos que podem ver? Sim, todos podem ver. Todos podem ver. Basta gerar a frequência, estar sintonizado com essa energia mais acelerada, que a gente consegue manifestar as luzes no céu, quando nós quisermos, porque nós somos dimensionais, nós temos esse acordo com eles. Sempre que nós quisermos e pedirmos, eles vão aparecer para nós, desde que a gente esteja na frequência mental vibratória correta, na frequência certa, para gerar essa interação com eles. Por que não acontece logo essa interferência dos dimensionais? Já aconteceu. Nós já estamos aqui, somos nós. Os dimensionais já estão aqui para interferir. Precisamos agir, né? Nós temos que agir. Nós somos os dimensionais que vieram para intervir. E nós estamos aqui vivendo como escravos iludidos, seguindo o sistema. Então depende da gente, nosso despertar. Os nossos amigos dimensionais que vão intervir dependem de nós para que aconteça essa intervenção. É isso que está faltando. Não depende do Trump, de Bolsonaro, de ninguém. Depende de nós. É o povo, são os dimensionais, são 144 mil que estão encarnados na Terra. É isso que está faltando acontecer. O nosso despertar e a nossa ação. É isso que falta.